Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 11 e verso 12, já muito bem lido pelo Vitor Ângelo. Primeira Pedro, nós temos pregado essa carta expositivamente, versículo por versículo, semana após semana. E olha, não finalizamos o capítulo 2, mas se não me falha a memória, destes capítulos 1 e 2, nós já tivemos cerca de 12 ou 13 mensagens. Isso mostra a riqueza dessa importante epístola. Pois bem, meus irmãos, nos episódios anteriores da das mensagens, né, em relação a Pedro, nós abordamos a questão da vocação de ser igreja. Vamos lá, eu de baixo, né, Pedro? Pronto, viu? Foi automático assim, isso aí. Então nós abordamos nos episódios anteriores dessa importante série, em 1 Pedro, nós abordamos a vocação de ser igreja. Nós mostramos o novo posicionamento que temos agora em Cristo Jesus. Antes vivíamos nas trevas, mas nós somos resgatados a viver no reino de luz do seu amor. E o preço desse resgate foi a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vida de Jesus, né? Pelos vocacionados a ser igreja. Jesus, ele deu a sua vida por nós em resgate, pagamento do resgate, nos vocacionando a ser igreja. Vimos também na carta de Paulo aos Efésios 4, que ser igreja é viver em unidade. Ser igreja é viver em doação uns pelos outros. Ser igreja é uma vida de serviço. Estava terminando agora a aula com o grupo dos novos membros para o batismo, e a gente falando, né? Poxa, ser igreja, o que vocês estão fazendo aqui? A igreja não oferece nada, a igreja, muito pelo contrário, a igreja é um local de doação. Não estou falando de dinheiro, estou falando de doação de vida, de amor, de socorro, né? Uns aos outros, de oração. E diante dessa realidade do que é ser igreja, surgiu o grande questionamento. E este é o grande questionamento. Pronto. Espera aí, ninguém me dá um toque? Agora sim. Surgiu este questionamento diante dessa situação. E a grande pergunta a ser respondida é: qual é? Quem quer ser igreja? Ninguém vai querer ser igreja. Lógico que não. Só uma pessoa insana que fala, não, eu quero, é isso que eu quero. Então, como nós não somos insanos, mas somos igreja, é porque nós somos chamados por Deus para isso. Nós somos vocacionados a ser igreja. Porque se nós não fôssemos chamados, vocacionados, conduzidos, jamais aceitaríamos ser igreja. É isso. E na semana passada nós aprendemos com as palavras de Jesus Cristo que ele, Jesus, ele é a videira verdadeira e que nós somos os vocacionados. E os vocacionados, nessa metáfora de Jesus, nós éramos o que mesmo da videira? Os galhos, perfeitamente. Então nós éramos os galhos e nós vimos que quando um dos galhos da videira não está produzindo fruto, o que o dono da videira vai e faz? Ele vai e corta, né, o galho e lança fora.
Agora, na videira, além de galhos improdutivos, que são cortados e lançados fora, também nós temos galhos produtivos, que produz fruto. Estes galhos também sofrem uma ação do dono da videira, do agricultor, que é Deus. Qual é a ação que nós sofremos? Ele está lá tudo felizinho, não vem lá, poda. Você acha que a árvore fica feliz sendo podada? Claro que não, lógico que não. Mas a poda, ela é necessária. E ela é necessária para que assim ela produza ainda mais. Ainda mais. Então, se temos produzido, o Senhor vai nos podar para que possamos produzir ainda mais. Ou seja, em outras palavras, ser igreja não é algo fácil. Ser igreja é uma vida de doação, de viver para a glória de Deus. E para isso nós fomos chamados, e para isso nós fomos chamados, e para isso nós somos preparados dia após dia. Então foram 3 mensagens bíblicas que revelam a verdadeira face da igreja. Essa é a verdadeira face da igreja. E aqui na nossa igreja nós não enganamos ninguém, porque todos que aqui estão sempre acostumados a ouvir essas mensagens bíblicas. Não enganamos ninguém. Aqui não há promessas de riquezas, de se dar bem na vida para aqueles que creem em Jesus. Não. Nós pregamos biblicamente e a verdade. Então, diante desse rápido retrospecto, eu me alegro realmente de ver que você está aqui de volta. Você voltou, você não desistiu, muito pelo contrário, você respondeu positivamente, através da sua atitude de estar aqui nessa noite, que eu quero ser igreja. Então isso muito me alegra, que depois de 3 mensagens extensas, eu falei, pronto, não vai mais ninguém à igreja. Muito bem, então você, com a tua presença, demonstra que aceitou o desafio de ser igreja. A carta de Pedro, agora, ela parte para uma nova fase, né? E agora ela vai tratar da vida do crente, na vida da igreja. E de agora em diante, a partir desse verso 11 e 12, que nós vamos abordar nessa noite, Pedro ele vai tratar de questões práticas do viver do cristão no dia a dia. Já que eles aceitaram, já que nós aceitamos ser igreja, então Pedro agora ele vai trazer algumas recomendações do viver cristão. Então nós vamos ver lá até meados do capítulo 3, como é a vida do cristão diante da sociedade, que nós veremos nessa noite. Nós veremos como que deve ser o viver do cristão em meio às autoridades, que será a nossa pregação, e assim por diante. Tá bom? Fico feliz por você ter voltado. Sinal de que somos igreja. Sinal de que nós somos vocacionados. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Muito obrigado, Santo Deus, porque realmente é um grande milagre do Senhor trazer pessoas aqui vocacionadas a te servir. Pessoas, ó Deus Santo, que foram movidas pelo poder do teu Santo Espírito para se doar, para viver, para ser igreja, Senhor. E nesta noite nós oramos mais uma vez, porque nós sabemos que há uma rejeição pecaminosa em nossos corações, em rejeitar a tua justiça, em rejeitar a tua palavra. Mas pelo poder do teu Santo Espírito, nessa noite, clamamos a ti, para que a tua palavra encontre guarida e aceitação em nossos corações, para que nós, ó Deus, aceitemos, ó Deus, a advertência, a exortação, e cada dia mais, ó Deus Santo, nós busquemos ser semelhantes a Jesus Cristo, o nosso Salvador, o alvo das nossas vidas. E é no nome dele que nós oramos agora e sempre. Amém. Muito bem. Então, o primeiro ponto desta mensagem que eu quero abordar com os irmãos é um viver de abstinência, que é o que diz aí no verso 11, não é o que está escrito aí? Amados, eu exorto-vos, olha, está na tela, porque acho que esse que eu coloquei aí, se eu não me engano, é da ARA, tá bom? Então, se tiver diferente da linguagem que você está usando, provavelmente é NVI,
está aqui no slide, e diz assim: amados, exorto-vos, tá diferente mesmo, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a carne. Então é isso que diz o texto bíblico da palavra de Deus. Pedro, né, ou a palavra do Senhor, os irmãos, eles são, portanto, exortados. O que quer dizer exortado? Não está brigando com ninguém, não. Exortação é no sentido de incentivar de forma veemente a tomar a atitude correta. Né? Temos visto muita exortação na televisão, nos intervalos dos jogos, para quem está acompanhando a Copa, né? Que o técnico está lá naqueles intervalos e chamando a atenção, exortando. O que ele está fazendo? Motivando, né? Incentivando aqueles jogadores a fazer o que eles treinaram. Então a ideia de exortar de Pedro é justamente essa. E ele está nos exortando, né? E é interessante que ele relembra para nós o que nós somos, só que agora me parece que ele traz uma outra conotação. Lá no capítulo 1, verso 1, ele fala que esta carta era endereçada aos eleitos, né? Aos peregrinos forasteiros, e ele fala das regiões, né? Da Bitínia e toda aquela região. E agora ele vem nos exortar e novamente ele lembra, olha, como estrangeiros e peregrinos que eram. Ou seja, Pedro, ele faz questão de relembrar os irmãos a condição em que eles se encontravam. Então, essa condição, como eu já disse, já é mencionada lá no capítulo 1. Esta exortação aos peregrinos, ou melhor, aos eleitos, peregrinos e forasteiros, né, ela carrega consigo a ideia de que, olha, vocês têm que lembrar primeiro, vocês não pertencem a este mundo. Vocês pertencem a um mundo futuro. Vocês, eleitos, que hoje são peregrinos nessa terra, são forasteiros, vocês pertencem sim à Nova Jerusalém que há de vir. Então não se esqueça disso. Lá na Nova Jerusalém, lá com Cristo Jesus na eternidade, lá sim é o nosso verdadeiro lar. Lá é onde pertencemos e é para lá que nós vamos e é lá nesse lugar é que nós devemos juntar o nosso tesouro. A ideia de estar lembrando os irmãos de que eles eram peregrinos e forasteiros é isso. É lembrar que o nosso foco não está nessa terra, pessoal. O nosso foco está na eternidade. E com isso em mente, meus irmãos, de que não pertenciam a este mundo e de que estavam ali apenas de passagem, como forasteiros que eram, eles são exortados, né? Ou como traz aí na sua versão na NVI, ele fala assim, ele não fala exortado, ele fala eu insisto, não é isso? Está escrito aí? Eu insisto que. Note que ele usa uma outra linguagem da NVI, mas é a mesma ideia, exortação, ou ele está insistindo. Note que o sentido das palavras são o mesmo. E ele está insistindo para que esses irmãos tomassem uma postura firme. É isso que ele está falando. A exortação pelas razões, né, já exposta, quais eram? Se abster, ou, o que quer dizer se abster? Se afastar, manter distância, não usufruir, não se deleitar, não se satisfazer das paixões carnais, ou, como está na outra versão, não se satisfazer dos desejos carnais. É esta a exortação, é isso que ele está falando aí na NVI, quando ele fala, olha, eu insisto com vocês, não façam, não usufruam, não se deleitem, mantenham distância, se abstenham, fujam dessas coisas. É o que Pedro está falando. E quando ele fala, né, não se deleitar das paixões carnais, na nossa construção de linguagem, nos leva a um entendimento que ele está falando de luxúria, né? Ou seja, dos prazeres sexuais. Mas não é disso que ele está falando. Ele não está falando sobre isso. O texto, ele vai tratar desse assunto, né? Mas ele vai tratar da luxúria, das paixões, dos prazeres sexuais, lá no capítulo 4.
Neste texto aqui, ele não fala sobre isso, por quê? Porque se fosse sobre a questão da sexualidade, das paixões sexuais, ele usaria o termo de porneia, mas não aparece no texto original a palavra porneia. Então, não é sobre este assunto. As paixões carnais ou desejos, ele vai muito além desse nosso limitado pensamento. Essas paixões carnais, esses desejos, né, é tudo aquilo que este mundo ao qual nós não pertencemos, estamos de passagem, somos forasteiros, oferece para a satisfação da alma ou para a satisfação do homem. Este mundo, na verdade, ele é uma grande fábrica de ilusões. Os entendidos entenderão. Este mundo, que é uma grande fábrica de ilusões, é uma grande matrix. Pronto, falei. Quem pegou, pegou. Ou seja, em que as pessoas, elas são envolvidas e passam a vida inteira se deleitando do que este mundo lhes proporciona. A vida toda assim. E é interessante que, mesmo as pessoas passando a vida inteira em busca e se deleitando do que este mundo lhe proporciona, pode observar, estão sempre insatisfeitas. E eu quero mostrar para vocês como é incrível que as pessoas são incentivadas a se deleitar deste mundo desde a mais tenra idade, ou seja, desde criancinha. A busca pela felicidade, a busca pelas realizações pessoais, a realizar os seus sonhos e desejos. Somos incentivados a isso e muitas vezes nós incentivamos os nossos filhos, como se eles fizessem parte deste mundo. Pergunta que se faz uma criança: o que você vai ser quando crescer? Não é? Não é verdade? E aí a criança, né? Viaja, você é youtuber, você é rapper, você é MC, hoje em dia é só porcaria. Mas é isso mesmo. Ou, se não, olha só os incentivos do pai, como está isso entranhado na nossa mente. Os pais às vezes falam: olha, o meu filho é engenheiro, meu filho é doutor, está fazendo isso, meu filho está fazendo aquilo. Ou ouvimos também: olha, vivi para dar o melhor para os meus filhos. O que seria este melhor para os filhos? Todas essas questões, meus irmãos, que poderemos relacionar a muitas outras, mas todas essas questões estão relacionadas tão e exclusivamente a este mundo de ilusões. E vivemos assim, como se não houvesse vida após essa breve vida. Ou não é breve vida? Essa semana eu fiz 55 anos. Que absurdo, Sema! Jamais vou te alcançar. Não vou! Eu dou graças a Deus. Eu falei, olha, eu tinha umas neuroses, abrindo um parênteses aqui, irmãos. Eu tinha uma neurose antigamente, que eu achava que eu ia morrer com 18, né? Eu já tinha voltado para a igreja e eu achava que Deus ia me matar quando eu fizesse 18. Por quê? Porque na minha cabeça, isso há quase 40 anos atrás, quando a gente atinge a maioridade, a gente tem livre para fazer o que quiser, né? E eu me conhecia, eu falei, não, Deus vai me matar antes que isso aconteça. Passei os 18. Aí eu falava assim, não, eu não vou passar meu pai, eu vou morrer com 48. Meu pai morreu faz tempo, eu já estou com 55, passei do meu pai faz tempo. Olha as neuras, né? Então, nem sei porque eu estou falando isso, mas as pessoas vão vivendo neste mundo de ilusão como se não houvesse amanhã. Lembrei, para falar que a vida é breve. Aqui, já sou quase um velho, como diz a senhora minha esposa, passou rapidinho, sou avô, e você também, Rose Eloy, não vem olhar para mim não. E com alegria, porque chegamos. Mas, é tudo rápido, molecadinha aí, molecadinha não, rapaziada, é rápido, cara, é rápido.
Vocês vão ver daqui uns dias, estão com 50 anos. Vou contar um negócio que vocês não sabem ainda. Vocês não vão querer mais saber de jogar bola. Escuta o que eu estou falando. O corpo não vai permitir. E assim vai. É tudo rápido. Breve vida. Não que essas coisas que nós falamos agora há pouco, que os pais muitas vezes incentivam e desejam aos filhos, não que elas não tenham valor. Tem sim o seu valor, mas essas questões dessa vida, deste mundo de ilusão, ele não pode ser a prioridade da nossa vida. Não são estes os valores que a palavra de Deus nos transmite, não são esses os valores que a palavra de Deus nos exorta a viver e buscar. E aí, meus irmãos, é importante, e eu entendo isso, é importante realmente que sejamos o dito cidadão respeitado. Mas o propósito disso tudo, de conseguirmos adquirir um bom trabalho, um bom emprego, tudo isso é bom, não negamos que isso. Mas tudo isso, na verdade, é para que Jesus Cristo ele seja glorificado por meio do nosso viver. Então eu não posso tomar as minhas conquistas e incentivar meus filhos para que o fim seja neles mesmos. Não, a ideia é que nós sejamos boa referência, dito cidadão respeitado, para que Jesus Cristo, sim, ele seja glorificado, como está dizendo aí na palavra do Senhor. Muito bem, e como sempre falamos, Jesus Cristo, o qual nos vocacionou a ser igreja, ele nos inseriu na sociedade. Ele nos inseriu no mundo para que o representemos. Então nós damos continuidade ao ministério de Jesus nessa terra. Para isso ele nos elegeu, nos chamou, nos vocacionou para ser igreja e falou assim, tirei o primeiro slide, que aceitamos ser igreja, certo? E aí ele falou assim, agora vão. Isso. E aí ele foi nos inserindo na sociedade. Foi nos colocando em cantos deste mundo. Com que propósito? Para que eu me dê bem na vida? Para que eu me forme? Que eu tenha profissão, dinheiro, carro, bem? Não é isso. O propósito é que nós o representemos diante de uma sociedade corrompida e cega, em seus desejos e conquistas. Essa é a nossa função na sociedade. Lá na feira onde a Mari trabalha, onde o Maurício na fábrica, o Romildo, o Guilherme e eu e cada um de nós. Antônio lá não sei onde é, lá no Taquá, lá no Barro. É lá. Então nós estamos inseridos na sociedade representando a Jesus Cristo. Essa é a nossa função, essa é a nossa principal função, esse é o nosso principal objetivo. E por que nós somos, então, exortados a nos abster ou nos afastar das ilusões deste mundo? Por quê, meus irmãos? Como já foi falado no início, fomos comprados por alto preço, meus irmãos. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Este sangue derramado nos regenerou, nos transformou, nos deu uma nova vida, um novo nascimento. Agora, as paixões carnais, as paixões da carne, é justamente lutar, o propósito dessas paixões é justamente lutar contra tudo que Cristo fez por nós e em nós. Então, quando vivemos de modo totalmente inclusivos nesse sistema global de engano, de mentira, de ilusão, nós estamos sufocando o Espírito que em nós habita. Não revelamos a Cristo, não buscamos a Cristo, não desejamos a Cristo. Por quê? Porque estamos totalmente inseridos na Matrix. Num mundo de fantasia, num mundo de ilusão, sufocando o Espírito de Deus que em nós habita, e assim nós jamais buscaremos ou desejaremos o Senhor Salvador Jesus Cristo. A busca e o desejo serão apenas para a nossa própria satisfação.
E o pior, né? E o pior, como se isso fosse possível, ainda usamos Deus como se fosse o combustível para as nossas conquistas. Conquistas essas que, logo, logo perecerão. Por essa razão, Pedro exorta: se abstenham, se afastem, não provem, não se deleitem das paixões ou desejos desse mundo tenebroso. Ele fala aí no verso 11, né? Na linguagem da NVI. Por isso eu insisto, ele está insistindo, diz a palavra de Deus por meio de Pedro. Não façam isso. Se abstenham, abandonem isso. Vivam neste mundo, mas com o propósito de não se contaminar neste mundo, mas com o propósito de representar e glorificar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 versículos só. Já era para ter acabado, né? 2 versículos, rapidinho. Mas tem, nesses 2 versículos, tem 2 advertências, ou exortações. A primeira que nós falamos agora. A primeira é para não fazer. Não se iludam, não vivam no curso desse mundo. E agora, a segunda exortação, a insistência, é o que os irmãos devem fazer. E o que os irmãos devem fazer? Tome, está funcionando. O que os irmãos devem fazer? Viver de uma forma que glorifique ao Senhor. É o que está nos ensinando a palavra do Senhor, é o que está escrito aí. Diz o verso 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, olha só isso, hein? Naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, o que eles vão fazer? Glorificar o Deus no dia da visitação, né? Muito bem. Os irmãos destinatários dessa carta, os primários, são exortados a mostrar ao mundo, através das suas obras, que eles não eram aquilo que falavam deles. Os irmãos estavam sendo exortados a desconstruir a falsa imagem, a falsa impressão, os falsos boatos que falavam acerca deles. Essa é a exortação, esse é o incentivo. E para tanto, deveriam viver entre os pagãos, ou seja, somos peregrinos, não pertencemos aqui, somos forasteiros, estamos só de passagem, mas nós estamos no meio deles. No meio deste mundo tenebroso. Então nós devemos viver entre os pagãos, neste contexto, né? Entre os descrentes, que estão totalmente envolvidos, consumidos, influenciados por este mundo. Nós temos que viver no meio dessa gente aí. De que maneira? Diz a palavra de Deus, de forma exemplar. Qual o propósito disso tudo? Qual o propósito de nós estarmos no nosso trabalho, na escola, na casa, na nossa família, no meio da vizinhança, vivendo de forma exemplar? Para que sejamos reconhecidos como pessoas boas? Para que os nossos filhos sejam elogiados, né? Isso, né? Elogiar os filhos nossos. Para que vejam o quanto nos importamos com o necessitado. Para que vejam o quanto somos bons. A resposta a todas essas perguntas é não. Não. Não é não. Veja só, meus irmãos. Diz o texto, mesmo que ele fale mal de vocês, mesmo que essas pessoas ao qual nós estaremos inseridos falem mal de vocês, vocês devem viver de modo exemplar. Veja aí no verso 12, o propósito. Para quê? Para quê? Para que eles vejam as nossas boas obras e ao final de tudo isso, quer queira, quer não,
eles venham a glorificar o Deus no dia do julgamento. Esse termo que é usado no final do verso 12, que ele diz assim: sim, observando em vossas obras, glorifique a Deus no dia da intervenção, né? Está aí na sua... Isso. Ou da visitação, ele gera controvérsias em relação a que Pedro quer dizer com isso. É possível que Pedro esteja falando nesse dia da visitação ou da conversão do crente. Pode ser que ele esteja falando, olha, para que no dia da conversão deles ou da visitação, eles possam glorificar a Deus por meio das obras que vocês praticaram. Eu, particularmente, eu acho pouco provável isso. Ou é possível que Pedro também esteja apontando para o julgamento do ímpio, daquele que vive na impiedade e com suas práticas pecaminosas rejeitam a Jesus Cristo. Neste aspecto desse verso 12, quando ele fala no dia da intervenção, eu não gosto. Eu achei que não é adequado o termo intervenção. Eu acho que o adequado mais é o que a Ara traz, que ele fala no dia da visitação, que realmente é o termo grego mais adequado. O dia que o Senhor visitar, pode ser que ele esteja falando de visitação, de dia realmente de julgamento. Mas por que eu não gosto de intervenção? Quando que você intervém em alguma situação? Quando você está de fora. E aí você é chamado, só corre aqui que o negócio está feio. Aí você corre lá para intervir, ajudar. Será que Deus está fora? Ele perdeu o controle de alguma situação, de alguma coisa na vida que é necessário Deus ir lá correr lá para intervir? Claro que não. Por isso eu não gosto de usar esse termo de intervir, nem nas orações. Eu já cortei até nas minhas orações. Senhor, em nome de Jesus, vem intervir nessa situação. Não, Deus está na situação, Ele não está de fora. Bom, fechando aí o parênteses, eu penso mesmo que o mais provável é que a palavra de Deus esteja dizendo que eles vejam as nossas boas obras e no dia do julgamento eles se lembrem e possam glorificar a Deus, e aí completando com o que diz Filipenses 2, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quer queiram, quer não, se dobrarão diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo e confessarão que Ele é o Senhor. Portanto, meus irmãos, independente de falarem mal dos cristãos, o modo de vida que deveriam ter aqueles irmãos primários dessa carta é um viver de modo digno entre eles. É um viver dignamente quem carrega o bom nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto não fala de acusações, quais são as acusações, né? Só fala, olha, para que aqueles que falem mal de vocês, eles possam glorificar a Deus. Não fala de quais seriam essas acusações que nos acusam de ser malfeitores. Quais acusações eram feitas aos cristãos peregrinos e forasteiros? Para ganhar tempo, meus irmãos, eu não vou ler alguns versículos, mas eu vou falar, se você quiser deixar anotado para conferir em casa. Do que esses irmãos falavam mal deles ou do que eles eram acusados? Se você for lembrar de João 6, versos 52 e 53, Jesus Cristo conversando com os judeus, Jesus Cristo diz a eles que só era possível serem salvos se eles provassem da sua carne e bebessem do seu sangue. Está lá, o texto está lá. E eles perguntam, mas como assim? O que ele quer dizer com isso? Tem que comer da carne dele? Exato. Então, meus irmãos, os cristãos no primeiro século, principalmente no Império Romano, eles eram acusados, sabe do quê? Ser canibais. Porque em seus cultos fechados, onde eles celebravam a ceia do Senhor, o que eles faziam? O que fazemos na ceia do Senhor? Nós comemos do pão, que é o corpo, e bebemos do suco, que é o sangue.
Então eles ouviam isso, já ouviam o que Jesus havia dito, e ouviam desses cultos secretos, e eles chegaram à conclusão que esses crentes, né, eram canibais. E não só isso. O apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Romanos, ele fala que os irmãos, isso não se pratica na nossa cultura, aqui a gente aperta a mão e dá um abraço no irmão, né? Alguns não gostam, mas a gente abraça mais forte. Mas o apóstolo Paulo, no costume deles, ele fala assim, olha, saudai uns aos outros, como? Isso, um beijo no rosto. Então, eles eram acusados de praticar incesto, né, se relacionando entre os irmãos. Porque eles eram incentivados ao ósculo santo, e os romanos, na sua perversidade, eles eram perversos, sexualmente falando, eles interpretavam isso como algo malicioso. Não só isso. Na cultura romana, e os seus deuses, os crentes não criam. E a partir do momento que você não crê nos deuses, você é o que mesmo? Quem não crê em Deus? Ateísta. Eram acusados de serem canibais, eram acusados de praticar incesto, eram acusados de serem ateístas porque não criam nos deuses. Tem um texto que eu quero ler, só para a gente finalizar. Atos 16. Atos 16, a partir do verso 19, você vê que a fama dos crentes não era boa, hein? E é por essa razão que eles estavam sendo exortados a viver de modo digno, praticando boas obras, para que essas pessoas que falavam mal deles pudessem ver as suas boas obras e assim glorificar a Deus. Diz o verso 16, verso 19 em diante, o seguinte. Estou numa outra linguagem, tá? Peço perdão aos irmãos. Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, tá falando de Paulo e Silas, eles agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se uma grande multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Tem um outro texto também no capítulo 16, que acusam os crentes de serem baderneiros por onde passavam, porque eles provocavam alvoroço nas cidades. Eles prejudicavam os comerciantes. Por quê? Porque o Zé das Medalhas, né? Lembrei do Zé das Medalhas. Os santinhos que eles faziam, as pessoas começavam a crer e não queriam mais saber daquilo. Então provocavam arruaça na cidade, alvoroço, prejudicavam os comerciantes locais e até a economia da cidade. Isso tudo eles provocavam. Então, os cristãos, com base nesses textos, nós podemos concluir o quanto os cristãos eram mal vistos e indesejados pela maioria das pessoas. Então, Pedro, ele vem exortar, né, os irmãos a um viver santo de maneira exemplar, de modo que eles observassem o andar, o falar, o proceder, o amor que deviam ter um para com os outros, e assim eles pudessem glorificar a Deus. Deus é que seria glorificado, não os irmãos. A glória pertence a Deus, e os irmãos a quem Pedro estava escrevendo era apenas o combustível de Deus para que o Senhor fosse glorificado. Pois bem, meus irmãos, passando para a parte final, quero trazer um breve resumo antes da aplicação. Uma carta endereçada a pessoas escolhidas, uma carta endereçada a pessoas compradas por um alto preço para serem um povo exclusivo de Deus, para serem um sacerdócio real, para ser uma nação santa,
um povo exclusivamente de Deus. E, por essa razão, deveriam viver de forma piedosa, servindo uns aos outros. E para isso eles foram vocacionados para ser igreja. São exortados também a se afastar ou se abster de toda paixão carnal que vem apenas para iludir, para satisfação pessoal, né? E, na verdade, será a desgraça de todo aquele que as tem como prioridade da vida. Pois estas ilusões que muitas vezes buscam guerreiam contra a alma, nos afastando assim da presença de Jesus Cristo, desviando-nos do nosso propósito, que é uma vida que glorifica ao Senhor e Salvador. Por fim, eles são exortados a serem testemunhas de Cristo. São exortados a desfazer o mal entendido, a toda calúnia, difamação e acusação que sofriam. Não com o propósito de serem reconhecidos, mas com o propósito de que Deus seja realmente glorificado, pois este querer e efetuar em nossas vidas é uma ação de Deus. O bem que desejamos, o bem que fazemos, não é de nós mesmos, mas uma ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E estes irmãos, então, são exortados nesses 2 versículos a viver dessa forma. Não façam isso. Não se afaste das questões desse mundo. Façam isso, vivam para glorificar ao Senhor. Quais as implicações que esses 2 versículos teria em nossas vidas hoje? Pois bem, quero mostrar a vocês rapidamente. Vamos partir para uma aplicação prática para nossas vidas hoje. Anos 80. Nós, crentes, sofremos deboche porque vivíamos num país predominantemente católico. Então tinha os ditados, né? O crente, e assim vai, os que eles falavam mal a nosso respeito. Era só ver uma Bíblia debaixo do braço do crente, né, irmão Antônio? Que éramos debochados no trabalho, na escola. Eu tive 40 alunos me homenageando numa sala de aula porque eu não queria dançar com a Patrícia na festa junina. Eu já contei isso, eu acho que já. Eu não quis, e aí de tanta insistência, perguntei, mas por quê? Por quê? Por quê? Aí eu falei, nossa, eu não devia ter falado, porque eu sou crente. E aí, crente, né? Lembram, né? Eu não vou falar aqui, né, que está sendo gravada, mas os mais antigos lembrarão e os mais novos perguntem para mim lá fora. Mas é isso aí que você está pensando. E 40 alunos, eu fiquei vermelho, igual a Mari. Muito bem, então nos anos 80 vivíamos dessa forma. Debochados, sofrimos deboche. Lembro também que teve uma vez que a nossa igreja fomos fazer uma evangelização numa cidade do interior aqui de São Paulo, Minas, não me lembro bem, Piracaia. Não me lembro se era Piracaia, mas normalmente essas cidades do interior, elas eram muito católicas. E eu lembro que passamos na casa de um senhor para falar do evangelho para ele. Aí ele foi lá, viu a gente, só um instantinho, aí voltou correndo, né? Aí pegou mostrando a Bíblia dele para a gente. Mas na capa da Bíblia dele era João Paulo II, assim, sabe? Tá aqui! Aí saímos correndo, né? Daquela imagem. Mas por quê? Porque as pessoas realmente, elas eram, principalmente nas cidades do interior, elas eram orientadas mesmo pelo sacerdote a não receber crentes em suas casas, né? E sofremos muito com isso. Pois bem, mas o tempo foi passando e aí chegamos nos anos 90. Nos anos 90, houve um movimento evangélico no Brasil, ele acabou crescendo muito mesmo. E, principalmente, com 2 eventos que aconteceram nos anos 90, né? Com o início da Marcha para Jesus. Então, a Marcha para Jesus foi um movimento liderado pela Igreja Renascer em Cristo, que, na época, ela visava realmente a evangelização de jovens, né? Tirou muita gente das drogas, hoje ela se perdeu também. E também teve um outro grande movimento, aqui em São Paulo era com a Marcha para Jesus, e no Rio de Janeiro
tinha um grande movimento liderado pelo Caio Fábio. Alguns devem ver aí na internet. Hoje ele virou um guru, está afastado, uma pena. Se perdeu nas suas filosofias e sociologias da vida. Então, lá no Rio de Janeiro, tinha esse grande movimento do Caio Fábio, e na época ele lançou uma revista, excelente revista, chamada Vinde. A revista Vinde era a versão cristã da revista Veja, era uma excelente revista. E a revista Veja era uma ótima revista na época, né, de referência. E teve um outro grande movimento que Caio Fábio iniciou no Rio de Janeiro, que ajudou a alavancar o número de cristãos no Brasil, foi a Fábrica da Esperança. Era um grande galpão que existia lá, abandonado, que era a antiga fábrica, que Caio Fábio se aproximou dos políticos, e aí ali ele fez a Fábrica da Esperança e fez muitas atividades sociais para as crianças. Então, teve movimentos nos anos 90 que alavancou o crescimento evangélico no Brasil. Eu mesmo era um dos que falava que era melhor abrir uma pequena igreja na esquina do que abrir um boteco. Cansei de falar isso. A frase de efeito, chegando aí para os anos 2000, a frase de efeito nos anos 2000 era essa aí, anos 2000, maioria evangélica no Brasil. Eu lembro que eu tinha um Corcel 2 que tinha essa plaquinha, não sei se a Nilva lembra, mas era o jargão que usávamos. E segundo os índices do IBGE, olha só, nos anos 90, o percentual de cristãos, né, de protestantes, e aí inclui vários, né, Testemunha de Jeová, Adventista, inclui tudo, está tudo no mesmo balaio, era de 9%. No ano 2000, isso pulou para 15%. Olha só que maravilha! No ano 2010, estou pulando 10 anos, tá bom? Pulou para 22%. E meados do ano 2020, na estatística do IBGE, o número de cristãos, de crentes, né, subiu então para quase 27%. Imagine, meu irmão, qual seria a nossa empolgação em saber que, falando lá nos anos 80, que dali a 40 anos, o número de crentes no Brasil iria simplesmente triplicar. A gente não sabia que isso aconteceu. Hoje eu vivo isso, hoje eu presencio isso. Que impacto que isso causaria na sociedade? Você, nos anos 80, com 9%, passado 40 anos, triplicou o número de crentes no Brasil. O que passava na tua cabeça? O que mudaria? Qual é o impacto que isso causaria na sociedade? O que você espera de um país predominantemente cristão, que cresce a cada dia? Muito bem. É claro que os canalhas, né, sempre estiveram entre nós. Mas os crentes naqueles dias, eles carregavam consigo realmente as marcas de Cristo. Ou seja, havia dignidade, havia palavra, respeito, admiração. Então, o que se esperava é que, quanto mais adoradores, quanto mais pessoas se entregassem a Jesus Cristo, haveria uma grande e profunda mudança no nosso quadro social, tanto na área moral, quanto também na área econômica. Não é o que se espera? Imagina assim, hoje estamos com 26% de crentes no país. Vamos imaginar que daqui a 40 anos tenhamos 50%. O que você espera? Que o país, moralmente, economicamente, socialmente, ele evolua, ele cresça. Aí eu lhe pergunto, qual é o quadro atual dos evangélicos no Brasil? Como anda a liderança evangélica no Brasil? Quando eu digo liderança, né, são os das grandes massas, das grandes igrejas que estão nas mídias sociais, televisões. Como que anda essa liderança? O que a gente ouve falar? Passado, irmãos, 40 anos, nós hoje nos declaramos, quando perguntados ou não, nós declaramos que somos crentes, não falamos? Mas nós falamos isso já com uma defensiva. Qual é a defensiva? Olha, eu sou crente, mas na minha igreja não é igual a essas igrejas aí não, tá? Somos obrigados a falar isso. Então, olha, na minha igreja não é assim não. Ah, eu sou crente. Mas eu já te falo, na minha igreja meu pastor não rouba não. É assim. Na minha igreja se prega e se ensina só as escrituras. Então nos declaramos crente, mas num discurso defensivo. Passados 40 anos,
muito se ouve de pastores roubanos, se envolvendo com quem não se deve. Adultério virou algo quase que comum nas igrejas. Até no escândalo, né, aí do Banco Master, tem pastor envolvido, pastor preso. Quem imaginaria isso há 40 anos atrás, com essa crescente dos chamados evangélicos no Brasil? Ninguém imaginaria isso. Então, aplicando, meus irmãos, esse texto para o nosso contexto, para a nossa realidade, temos um grande desafio. Desafio como igreja Batista Regular em Jardim Palmira. E o nosso desafio é de viver dignamente, de forma exemplar, para que aqueles que falam mal de nós, e muitas vezes, né, por conta dos nossos próprios pecados, como também por conta daqueles que envergonham o Evangelho de Jesus Cristo, eles possam ver o nosso viver, ver as nossas obras e venham a glorificar a Deus no dia do seu julgamento. Nós, como igreja, assim como nos dias de Pedro, nós temos uma árdua missão de mostrar a este mundo, de mostrar ao mundo, a todos, que ser igreja, ser crente, é um novo viver, um novo modo de vida. Como seria isso? Uma vida de piedade, de testemunho puro e santo. E isso deve começar dentro das nossas casas, com as nossas famílias. Isso deve ser na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na escola ou em qualquer lugar que Deus nos inserir para representá-lo. Esta é a nossa missão para os dias atuais. Pois bem, agora finalizando mesmo. Se falhamos até hoje, ouvindo essas palavras, e identificamos falha em nossas vidas, temos falhados. Se esse é o nosso caso, devemos pedir perdão ao Senhor. Precisamos nos arrepender e nos converter do nosso mau caminho e cumprir com a nossa missão, que está aqui no verso 9 desse mesmo capítulo 2. Veja aí, que a nossa missão é o quê? Proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso desafio como igreja, como nossa igreja. Mesmo desafio que Pedro lançou há 2000 anos atrás, as mesmas palavras de Pedro estão lançando esse desafio para nós nesta noite. Possamos fazer essa reflexão, olhar o nosso viver e optar por um viver que glorifica o nosso Deus. Pois para isso nós fomos chamados, para isso nós fomos vocacionados. E para isso nós somos preparados. Portanto, somos indesculpáveis diante do Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, amado Deus, por nos chamar para esta grande missão